Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. A glorificação contemporânea do autoconhecimento e do autoisolamento é quase sempre treta. Acho por regra o oposto. Se te queres conhecer a ti próprio, deves avaliar como os outros olham para ti. E se queres ser feliz e leve, deves relacionar-te, cancelar a viagem à Índia de mochila às costas e marcar férias com a grupeta do pádel num resort de Cancún. Nem todos estamos talhados para isto, mas isto é uma evidência. Sucede que, com a comida, é diferente. Para termos uma refeição sublime, devemos ir sozinhos. As experiências culinárias mais memoráveis que tive foram todas solitárias. Num balcão japonês em Algés a comer lagosta grelhada, num almoço fortuito numa pensão de Trás-os-Montes, só eu, uma posta de maronesa, batatas fritas querembeque cortadas à faca e uma anfitriã que, de 5 em 5 minutos, perguntava se o menino quer mais. Ou então a sorver-se carregou, ruidosamente, sem constrangimentos externos, num bistrô burgonhês de Beaune, a meio de uma reportagem. Ou então numa cantina em Chengdu, a catar pedaços de tripa de um hot pot cheio de um óleo onde boiavam dezenas de malaguetas e pimentas de Sichuan, numa degustação Michelin de 18 pratos com vista para o mar do Algarve, vieiras, carabineiros e caviar desfilando com o rigor de uma parada militar na Praça Vermelha. Estava sempre sozinho. E foi sempre incrível. Ao longo dos anos, tenho-me penitenciado por este misantropismo. Trata-se para mais de um ato financeiramente irracional. Comer sozinho sai caro ao cliente e ao restaurante. E acresce estarmos perante um exemplo de discriminação de género. Um homem sozinho num restaurante é um gourmet ou um pensador ou um hedonista. Mas uma mulher sozinha num restaurante tem sobre si o estigma do falhanço social e amoroso. É vista como alguém sem relações ou à procura de relações. A discriminação da comensal solitária, em particular, é terrível e anacrónica. Hoje em dia, uma mulher adulta vai a clubes de striptease e tem o perfil no Tinder, e muito bem. Mas jantar sozinha num fine dining ou num balcão pode ser socialmente duvidoso, pode ser desespero ou vulgaridade, pensam as mentes retorcidas. Enganam-se naturalmente. Da minha observação de humanos sentados à mesa, a coisa que mais interessa a mulheres a comer sozinhas é o que está no prato. É um momento mais raro do que se possa pensar. Quando comem sozinhas, as mulheres não têm de escolher a bolonhesa só porque o filho também quer provar, nem de dividir a costeleta de novilho com o marido. Divide-se em 4 partes, o marido fica com 3, a mulher com 1, nem de engolir uma sopa entre o emprego e a corrida para ir apanhar os miúdos à escola. Elas estão ali só para aquilo, para um momento de prazer gastronómico sem distrações, sem concessões. Num dos meus balcões preferidos, o saudoso Açúcar encontrava sempre uma executiva em folga de filhos, ou assim imaginava eu. Muitas vezes estive só eu e ela, com Francisco Lopes à nossa frente a servir-nos ramen, o primeiro que Lisboa viu, e poucos provaram, de tão excitados que andavam com os rolinhos de salmão. Enquanto o Francisco me elucidava sobre a confecção do seu caldo dos deuses, onde entravam desde ossadas a maçãs, a mulher não tirava os olhos da sopa, respingando de molho de chassú para a blusa de cetim com o deleite de um bacro a chapinhar numa piscina de lama, só emergindo para uma golada na cerveja. Talvez ela tenha lido a mais brilhante gastrónoma solitária de sempre, a escritora M.F.K. Fisher, que em meados do século XX decidiu estabelecer-se como uma mulher bem comportada num ou 2 restaurantes onde ia sozinha. Escreveu ela a propósito: para meu crédito, consegui levar a cabo esta resolução, pelo menos ao ponto de 2 empregados me aceitarem. Eu dava boas gorjetas, eles sabiam que eu queria menus simples mas excelentes, e acima de tudo, eles sabiam que podia pedir e beber tudo para mim, un apéritif e uma pequena garrafa de vinho ou uma caneca de cerveja, sem me tornar numa sentimental,
potencial engate para o cavalheiro do bar. Que a coragem de M.F.K. Fisher inspira outras mulheres, mas enquanto isso não acontece, eu sinto esta dupla culpa de ser um privilegiado de género e um glutão egoísta, capaz de se isolar só para comer sozinho. Como autojustificação, apraz-me pensar que, na verdade, muitas vezes não tenho estado verdadeiramente sozinho. Houve sempre comunicação, verbal ou não, fosse com um batalhão de chefes e subchefes de cozinhas hoteleiras, fosse com a cozinheira que dominava panelas e sartãs com massas circenses e que no final se destacou na sala à minha frente, sorridente e silenciosa, a olhar para mim a engolir a sua sopa de beldroegas ou o axigan frito com migas de tomate, como se a minha felicidade fosse a sua. E também houve sempre empregados de mesa dedicados, mais dedicados do que se for em grupo. Quando vamos comer sozinhos, por regra, aumentamos o nível de atenção e carinho da cozinha e do serviço. De alguma forma, nas minhas refeições a solo, estou a jantar com cozinheiros e empregados, sem outro ruído. O diálogo pode acontecer através da comida apenas, em gestos simples, em expressões. Ou pode transformar-se em longas conversas de aprendizagem culinária humana. Nas grandes refeições solitárias, acabei mesmo emocionado. Uma ou outra vez, de lágrimas nos olhos, aplaudi de pé, como se Miles Davis tivesse estado a tocar só para mim, como numa performance, como num espetáculo privado. Permitamo-nos esse luxo de quando em vez. A comida pode ser um espetáculo incomparável para se usufruir, sozinho ou sozinha. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.